Bom, hoje a gente quer aproveitar o mês dos pais para a gente fazer então um devocional direcionado para você que é pai cristão, como sacerdote do lar. Mas a gente sabe também que tem muitas famílias onde o pai não é cristão, então também tem aplicabilidade, é algo que dá sim para as mães aplicarem. Então hoje a gente vai falar sobre o chamado de Josué, usando como texto base 1 Josué de 1 a 9. Super recomendo a leitura depois. Eu não vou ler tudo isso aqui agora para não tomar tempo, mas eu super recomendo a leitura para vocês depois, tá bom? E aí um pouquinho de contexto, né? Com a morte de Moisés, que era o líder, né, ali do Êxodo, Josué foi chamado por Deus para assumir a posição de líder do povo de Israel. E quando a gente olha, né, essa passagem, ou faz esse estudo, a gente tem um viés ali de olhar o mover de Deus, o agir de Deus, né, nas coisas impossíveis, ou então associado a uma liderança de fato espiritual na condução de um povo. Mas hoje a gente vai ter um olhar em relação à paternidade, e aí para as mães, né, dá sim para você ter um olhar para a sua maternidade cristã. Então, quando Deus chama Josué depois da morte de Moisés, Deus destaca 3 pontos sobre a liderança que Josué vai ter. O primeiro está em conduzir o povo à terra prometida. Eu vou ler o versículo 2 de Josué. Tá assim: agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, a primeira coisa que Deus fala, né, para Josué é que ele vai conduzir o povo para entrar na terra prometida. Um segundo ponto está associado sobre vencer o inimigo. Então a gente vai ler aqui o versículo 5, que fala assim: ninguém conseguirá resistir a você e todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Então, Josué ele tinha a promessa de que ele venceria os inimigos que ele enfrentaria, né, que ele se depararia ao longo da sua liderança. E o terceiro ponto que Deus fala com Josué está lá no versículo 6, que fala sobre tomar posse da herança. E está assim, ó: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Então, o terceiro ponto está associado a então você tomar posse de uma promessa. E aí eu quero que vocês agora tenham um olhar da liderança, né, espiritual da sua casa, nesses 3 pontos, mas numa perspectiva então de paternidade e maternidade. Então, o primeiro ponto que está associado em conduzir o povo à terra prometida, a gente pode olhar para os nossos filhos e ajudá-los, né, e conduzi-los à eternidade, né, a ter ali, né, viver com Deus eternamente. O segundo ponto, que fala sobre vencer o inimigo, a gente pode ter um olhar, né, que de fato que é vencer o mal que aflige a nossa geração, né? A gente vive numa geração que tem bastante desafios, a gente vai falar um pouquinho mais disso pra frente, mas a gente precisa ajudar os nossos filhos, estar atento, ativos, né, aos maus da nossa geração, para ajudar os nossos filhos. Então, chegar no terceiro ponto, que seria, né, herdar, tomar posse dessa herança, herdar a terra prometida, mas no caso aí do olhar da nossa maternidade, paternidade, é preparar os nossos filhos para herdarem o mesmo comprometimento com o chamado, com o propósito pelo qual eles foram criados. E aí isso parece ser algo muito simples. A gente pensa, pô, tô indo pra igreja, vou pegar meus filhos vão pra igreja também, vou aqui, enfim, comprar talvez uns livros cristãos, né? Vou tomar cuidado com o que eles estão assistindo, dar uma olhadinha ali, não deixar assistir algumas coisas. E fica muito na superficialidade aquilo que nós fazemos para os nossos filhos. É óbvio que tudo isso é válido, a gente tem sim que, né, levar os nossos filhos nos acompanhando para a igreja, a gente tem que ter um olhar ali com o que eles estão consumindo, mas isso não é o suficiente. Quando Deus fala com Josué, as primeiras coisas que ele fala é: seja forte e corajoso. Então são sobre esses 2 pontos que nós vamos nos aprofundar então agora nesse estudo, para que você possa entender que você precisa ser forte e corajoso na sua conduta enquanto pai e mãe cristã. Então vamos começar pelo primeiro, vamos falar sobre ser forte. Nós somos chamados a conduzir os nossos filhos no caminho, né? E aqui a gente tem 2 pontos, né? Conduzir os nossos filhos no caminho, que é de fato ali o trajeto, a jornada cristã que ele vai percorrer, mas também a gente tem o no caminho que nós sabemos que é Jesus, né? O único caminho que nos conduz até Deus. Então, é simples, né? A gente precisa ser forte para conduzir os nossos filhos no caminho. Mas embora seja simples, o que nós temos que fazer não quer dizer que seja fácil. O próprio Jesus lá, quando ele estava falando com os seus discípulos, né, ele fala que a porta é estreita, né, o caminho é árduo, é difícil esse processo. E a gente precisa então ser forte para ter essa consistência de criar os nossos filhos no caminho, conhecendo o caminho e persistir, né, a nossa força intencional em estar ministrando aos nossos filhos.
Então, ser forte, então, ele tá muito correlacionado à nossa luta contra a carne, sabe? Às vezes pode bater aquele desânimo em investir tempo de devocional com nossos filhos. Às vezes a gente tá cansado demais com as tarefas do nosso dia a dia, a gente não é intencional nos momentos de oração, correção até mesmo, né? Que a gente precisa fazer, de disciplinar os nossos filhos. Então, ser forte está associado a uma luta contínua que a gente tem contra a nossa carne e que nós precisamos vencer nessa luta para conseguir, então, ser intencional. Quantas vezes, sabe, quantas vezes a gente está disposto, ao invés de estar, sei lá, maratonando alguma coisa no Netflix, né, maratonando um filme, ou perdendo tempo jogando alguma coisinha ali no celular, ou rolando, né, feed do Instagram, e a gente tira esse tempo, né, que a gente poderia estar discipulando nossos filhos, pastoreando nossos filhos, tendo um momento ali de culto doméstico, né, culto do lar, onde a gente podia estar ministrando sobre coisas tremendas que Deus pode trazer para nós, né, de forma que nós direcionemos ali para nossas crianças. Será que a gente tem sido forte de olhar para o nosso cansaço, talvez físico, e falar, eu escolho, ao invés de estar fazendo qualquer outro tipo de perda de tempo, tendo um momento intencional com os meus filhos para falar acerca de Deus? O ser forte está muito associado às escolhas que nós fazemos, mesmo quando nós não temos disposição física ou até mesmo mental para estar ali disponíveis para ser ministros, instrumentos de Deus para abençoar e ministrar na vida dos nossos filhos. Ser forte é muito mais do que você ser provedor, do que você sustentar os seus filhos nas suas necessidades. E aí eu quero trazer 2 pontos muito legais que estão associados à esperança quando você escolhe de forma intencional ser forte e ser um ministro do seu lar. Eu creio muito que existem duas promessas que o livro de Provérbios traz pra gente quando a gente é intencional ali, né, na ministração e no discipulado dos nossos filhos. A primeira promessa tá lá em Provérbios 22:6, todo mundo conhece, né, esse versículo, mas eu creio que ele é uma promessa, e a primeira promessa fala sobre não se desviar. Então, a primeira promessa, que está em Provérbios 22:6, vou ler aqui para vocês, ó. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. A minha tradução aqui que eu usei é NVI, mas em outras traduções a gente sabe até de cor, né? Instrui o menino no caminho que deve andar, porque até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, é uma promessa, né? De não se desviar. Mas, o que é importante trazer é que existe uma condição, é uma promessa condicional. Ela começa com ensine, instrua a criança. Então, a promessa é que se você não fizer a primeira parte, dificilmente ela se concretizará. E por que eu estou falando dificilmente? Porque sim, pode ter crianças que de fato permaneçam no caminho do Senhor ou que encontrem o Senhor sem ter tido a instrução dos seus pais. Mas a probabilidade é muito menor, é muito pequena. Mas quando a gente faz aquilo, né, que a Bíblia nos instrui a fazer, quando a gente cumpre de fato ali a nossa tarefa de ensinar e instruir os nossos filhos, existe então a condição de que ele não se desviará. E eu, quando eu costumo orar, eu falo, Deus, você falou, é tua promessa, né, que se eu instruir, se eu ensinar, ela não se desviará. Então, Senhor, ajuda a Beatriz e a Estela, né, ajuda minhas filhas a permanecerem nos seus caminhos. E aí eu falo que tem algumas coisas que a gente pode cobrar de Deus, né? Então, aquilo que está na Bíblia, que é a promessa, a gente pode sim cobrar de Deus. Então você, além de fazer a sua parte de instruir, você também tem uma outra parte de lembrar o Senhor das promessas que Ele fez para você, das promessas bíblicas, porque há concretização daquilo que Ele já falou. Então, estar no caminho precisa ser intencional. E aí tem a questão, né? A gente sabe o que a gente precisa fazer, que é ensinar, instruir no caminho, mas e o como, né? E eu falo que a Bíblia tem todas as respostas que a gente precisa. Então, lá em Deuteronômio 6, 7, é um versículo também que eu falo, eu falo que é o meu chamado, né? É o versículo que direciona, assim, muitas ações da minha vida no que tange de como eu educo, né? Crio e discipulo minhas filhas. E eu vou ler aqui também para vocês, porque Deus é perfeito, Ele traz até o como você precisa fazer. Então, Deuteronômio 6, versículo 7. Ensine... vou começar a partir do 6, tá? Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Vou ler o 8 também. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Eu li até o 9.
Então aqui Deus já mostra o como que a gente tem que fazer, que é basicamente aproveitar todo o tempo que nós temos para apontar para Jesus, né? Parece ser difícil de falar, pô, eu tenho que parar, sentar, fazer, sei lá, um super devocional, usar recursos, mas a Bíblia não mostra que não. Você pode aproveitar o momento que você está levando seu filho para a escola no caminho, você pode aproveitar o momento que vocês estão tomando café juntos, você pode aproveitar o momento que você está dando banho no filho muito pequeno para falar até mesmo, por exemplo, sobre a limpeza espiritual que a obra de Cristo faz na nossa vida. Tudo é aproveitável quando nós estamos falando de Deus. Então a segunda promessa, tá? Eu falei que tinha duas, né, em Provérbios, então a segunda a gente leu Provérbios 22, agora a gente vai lá pro 23. Mas a segunda promessa está associada em alcançar a salvação. Então lá em Provérbios 23, versículos 13 e 14, fala assim: não evite disciplinar a criança, se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue você mesmo com a vara e assim livrará da sepultura. Eu tô usando a NVI, igual eu falei, mas vou trazer aqui na tradução da linguagem de hoje. Então aqui também a gente tem uma promessa que é condicional também, né? Então ela fala que nossos filhos, eles não irão morrer, que fala da morte espiritual, né, da questão da sepultura, eles não morrerão, mas alcançarão a salvação se nós, né, igual aqui, disciplinarmos os nossos filhos. Então quando nossos filhos, eles... eu vou fazer um parênteses, na verdade, antes de eu explicar outra parte. A gente tende a olhar para os nossos filhos, para a criança, né, e achar pureza, tá se formando, né, ainda vai aprender, mas a grande verdade é que Salmos também fala que nós já nascemos em pecado, né, que em pecado nós fomos concebidos pela nossa mãe, né, então a gente precisa ter essa consciência de que, por mais que nossas crianças de fato vão aprender ao longo ali do seu amadurecimento, né, muitas coisas, elas já têm uma inclinação para o mal. A Bíblia também fala que o coração do homem é inclinado ao mal. E por isso nós precisamos discipular, nós precisamos corrigir os maus comportamentos, nós precisamos direcionar o coração para aquilo que é certo, para aquilo que é reto, para aquilo que é justo. E aí nós temos, então, outra promessa que a gente pode falar para Deus, cobrar de Deus, eu tô fazendo aqui minha parte, Senhor, então me ajuda, né? Ajuda minha filha, meus filhos a alcançarem a salvação em Ti, né? A escolherem ter o Senhor como o Senhor da vida deles. Bom, agora eu já falei sobre as duas coisas, sobre ser forte, e vou entrar então agora na última parte, tá acabando, galera, sobre ser corajoso. Então Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. E aí coragem tá muito correlacionada à questão, então, da nossa luta, né, daquilo que a gente precisa fazer. E aí eu falei um pouquinho, né, no início do vídeo que eu ia trazer alguns pontos sobre o mal que aflige a nossa geração, né, que tá ali entre os 3 pontos, né, que eu falei sobre Josué. E aí quando eu falo de coragem, eu quero perguntar, assim, jogar uma provocação, assim, qual tem sido, né, o teu posicionamento, a coragem que você tem para refutar aquilo que não vem de Deus, para refutar aquilo que não é bíblico, para refutar ideias contrárias àquilo que nós já sabemos que são premissas bíblicas, das quais muitas vezes tanto a gente ou até mesmo os nossos filhos têm sido inseridos e convidados e até mesmo sido convencidos de que são verdadeiras. E a coragem, ela está muito correlacionada a isso. A gente sabe que a gente está numa batalha espiritual e a Bíblia, em Salmo 127, fala que nossos filhos são flechas. E por que, né, acho que a Bíblia é tão literal nessa questão de usar flecha, que é uma arma de guerra, né, como alegoria ali para os nossos filhos? Porque eles vão assumir a posição deles nessa batalha espiritual. Então, para que eles possam estar preparados para assumir, né, como flechas, a gente precisa ter a coragem de hoje lutar corretamente essa batalha. Então, ter coragem está muito relacionado também com posicionamento, né? Onde a gente está lá, né, nessa batalha? A gente está na linha de frente, já privando, sendo um escudo em relação a todas essas coisas que são contrárias ao que a Bíblia diz. A gente tem sido ali fortes guerreiros, de fato, né, e derrubando essas muralhas, né, que às vezes o mundo impõe para que nossos filhos não se acheguem a Deus, né? Como tem sido, né? Você tem sido corajoso? E aí um ponto que a Bíblia sempre traz, que Deus sempre usava quando Ele falava com os profetas, e eu até coloquei aqui na minha colinha, é sobre a ação de se levantar. Né? Então, essa é uma ação que a gente precisa fazer, né? Deus falou isso com Ezequiel, né? Ele falou, levanta-se que eu vou falar com você. Ele também falava com Isaías, levanta-se porque eu vou falar com você. Então, para que você possa ser usado também, né? Você precisa ter essa coragem de estar na batalha que você deve estar, mas também você precisa estar posicionado. Então, você precisa estar de pé, agindo em prol daquilo que Deus chamou para você ser no seu lar.
Então é isso que eu tinha para trazer para vocês com o estudo de Josué. Espero que vocês possam responder esse chamado, né? Esse sim para Deus, que vocês estejam posicionados, sendo fortes e corajosos, que eu tenho convicção de que Deus vai auxiliar vocês na execução aí do teu chamado enquanto líderes, né, espirituais na casa de vocês. E é isso. Um beijo, um queijo e hasta luego. Até a próxima devocional. Tchau!